Olá, pessoal, como vocês estão? E seguimos juntos no preparatório para a Prefeitura Municipal de Macaé. E hoje eu venho trazer aqui para vocês uma abordagem a respeito de um texto que tem sido um clássico nos concursos públicos. Existem outros textos do Cefes sobre educação, mas esse aqui tem sido recorrente, os subsídios para a atuação do assistente social na política de educação. E qual foi o objetivo do Cefes de ter ali, por meio, né, de uma coletividade de profissionais, né, o grupo de trabalho para a elaboração desse material? A primeira contribuição que o documento buscou trazer foi, obviamente, né, trazer ali mais clareza sobre a atuação do assistente social na política de educação e, obviamente, isso em consonância com o fortalecimento do projeto ético-político da profissão. Quando a gente pensa naquilo que representa o projeto ético-político, toda a sua busca de se posicionar frente a uma sociedade mais justa, igualitária, a gente precisa pensar que esse posicionamento, né, essa inserção, precisa se dar na perspectiva do fortalecimento de uma educação pública, né, uma educação que seja de qualidade, uma educação presencial, gratuita e laica, né? Porque é nesse conjunto, né, de características que a educação assume que pode se manifestar enquanto um direito social, tal qual diz ali a Constituição no seu artigo 6º. Esse objetivo dos subsídios vem no intuito de potencializar formas de sociabilidade humanizadora. Então, né, a gente precisa pensar nesse documento dentro dessa prerrogativa pelo qual ele foi pensado. Agora, alguns já tiveram acesso, ou pelo menos a grande maioria dos profissionais, aos parâmetros de atuação, né, os parâmetros para a atuação do assistente social na política de saúde, os parâmetros para a atuação do assistente social na política de assistência social. E por que que nós temos os subsídios para a atuação na política de educação e não os parâmetros, né? E aí o subsídio mesmo responde, né? Porque a política de educação, ela tem níveis diferenciados, modalidades de ensino diferenciadas, né? E quando a gente pensa nesses níveis e modalidades, cada um tem a sua particularidade, né? Envolve o quê? A dinâmica dos espaços socioocupacionais, as legislações, as prerrogativas dos entes governamentais, profissionais e públicos, né? Então, essa complexidade, né, com que se apresenta a política de educação dificulta, né, a formação daquilo que poderia ser os parâmetros, né? Porque os parâmetros, eles não considerariam uma maneira apropriada, né, de lidar com essa complexidade, né? Vocês podem ver a riqueza que é esse material dos parâmetros para a atuação da assistente social na política de assistência social, na política de saúde, e ali assim você vê, né, bem modelado aquilo que é uma perspectiva para o profissional de atuação dentro dessas políticas setoriais. E, no que tange à política de educação, essa complexidade e diversidade, né, precisa, obviamente, de mais elementos de reflexão, de compreensão, né, e a categoria dispõe aí de um acúmulo, né, de conhecimento que ainda precisa de maturação
né, tem muitos materiais resultantes de encontros e reflexões coletivas, né, produção de conhecimento, experiências profissionais, dentre essas diferentes instituições de educação, mas, né, que obviamente, né, a gente precisa aí de construir algo que vai no intuito, né, de perceber essa complexidade e essa diversidade, ok? Então, quando a gente tem, né, essa leitura, né, isso, obviamente, aqui é um detalhe que eu estou trazendo dentro do texto, né, isso aqui está na introdução ainda, na página 8, mas é para a gente, né, até pensar naquilo que é a distinção desses documentos, mas o que a gente precisa lembrar é que as disposições das orientações que estão nos subsídios tornou-se mais condizente com os referenciais teóricos e políticos utilizados pelo grupo de trabalho, bem como com as especificidades da política de educação. E esse grupo de trabalho, né, que atuou aí na elaboração desses subsídios, traz uma concepção de educação, né, presente no documento e que deve nortear a atuação do assistente social na política de educação. Mas, né, com o esforço de sintetizar esse documento que é tão rico, né, tem alguns elementos que devem ser levados em consideração quando se trata de conceituar a política de educação. E eles lembram que, embora a gente pareça que é um campo novo, mas não é, né? Porque essa atuação, essa inserção, ela foi forjada desde os primórdios da profissão como parte de um processo de requisições postas pelas classes dominantes quanto à formação técnica, intelectual e moral da classe trabalhadora, a partir de um padrão de escolarização necessário às condições de reprodução do capital em diferentes ciclos de expansão e de crise, né? Então, todo um cenário montado ali dentro das relações que, ao longo, né, dessa trajetória da sociedade, tem se estabelecido, compôs, né, essa requisição para os assistentes sociais. Quando a gente lê, por exemplo, o texto da Martinelli, daquelas práticas rudimentares da profissão, a gente vai encontrar, né, a presença já de assistentes sociais na escola. Agora, um segundo ponto que o grupo de trabalho que elaborou os subsídios traz é que nunca estiveram limitadas a uma inserção restrita aos estabelecimentos educacionais tradicionais, sendo acionadas também a partir das instituições do Poder Judiciário, das empresas, das instituições de qualificação da força de trabalho juvenil e adulta, pelos movimentos sociais, entre outras, envolvendo tanto o campo da educação formal como as práticas no campo da educação popular. Então, essa inserção do assistente social, ela também foi sendo percebida, né, não necessariamente por estar restrito ali ao estabelecimento educacional, mas também, né, por outras instâncias que terminam também deflagrando aí esse ponto de contato, né, de inserção do assistente social na política de educação. Então, o conceito de educação que perpassa esse documento percebe ela enquanto um complexo, né, constitutivo da vida social, que vai exercer uma função dentro da dinâmica da reprodução social. Enquanto sociedade organizada, a partir da contradição básica entre aqueles que produzem a riqueza social e aqueles que exploram seus produtores e expropriam sua produção. É nesse contexto que a educação precisa ser pensada, né? Onde ela vai ter aí um papel no estabelecimento, né, da legitimidade dessa contradição. Ela precisa, o conceito de educação traz também no seu bojo uma compreensão de que
a educação, ela termina por assegurar a reprodução dos contextos sociais, né, das formas de apreensão do real, do conjunto de habilidades técnicas, das formas de produção e de socialização do conhecimento científico, que reponham contínua e ampliadamente as desigualdades entre as classes fundamentais e as condições necessárias à acumulação incessante. E a educação, né, ela traz também na sua compreensão de que ela integra, junto com outras dimensões da vida social, o conjunto de práticas sociais necessárias à continuidade de um modo de ser, as formas de sociabilidade que particularizam uma determinada sociedade. Então, a educação, ela tem uma função social, né, nesse contexto societário, onde é permeada pelas contradições, né, mas estão ali inerentes os projetos, as lutas societárias, e não se esgota nas instituições educacionais, embora tenha nelas um espaço privilegiado de objetivação. E eu coloquei aqui uma síntese daquilo que os subsídios traz, que é uma contradição instaurada na educação, né? O subsídio vai buscar em Misaros, vai buscar em Marx essa compreensão do conceito de educação, e o que se percebe, né? É que há uma contradição inerente ali, né, ao componente educacional, porque, ao mesmo tempo que vem no sentido de internalizar consensos necessários para a reprodução ampliada do sistema capitalista, né, de conformar os indivíduos dentro desse sistema, ao mesmo tempo, ela cria as bases que possibilita a construção histórica de uma educação emancipadora. Né? E é exatamente nesse potencial que a gente precisa, né, aí ver fortalecido. Então, uma educação de caráter emancipador, e a gente precisa entender bem esse conceito de emancipação que está aqui presente nos subsídios, né, que é uma educação sem gênero, classe, né, religião, né, o caráter de libertador que o indivíduo pode vivenciar, ao mesmo tempo em que não prescinde da educação escolarizada, não se limita de forma alguma à mesma. Né? Então, é importante essa dimensão da educação escolarizada. Né? A gente viu até aqui acima, dentro de uma citação do texto, que dentro, né, das instituições educacionais, essa contradição, né, ela está presente. Então, o papel da escola enquanto instituição é importante, mas a educação não se restringe a isso, ok? Qual é a relação, né? Está bem aqui abaixo. Qual a relação entre a educação escolarizada e a política de educação, né? É importante a gente ter essa clareza, né? Que educação escolarizada, ela não limita a política de educação. A política de educação é maior do que a educação escolarizada. A educação organizada na forma de política pública, ela é uma, né, das práticas sociais mais amplamente disseminadas de internalização dos valores hegemônicos na sociedade capitalista. Eu estava comentando com um grupo que eu estava lecionando, né, e a gente, quando tem, por exemplo, aqui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 2º, né, que fala assim: a educação, o dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o quê? O pleno desenvolvimento do educando. Mas, né, agora você conhece o que está, né, ali nesse desenvolvimento, né, o que está aí sendo pensado no seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a gente percebe, né, que são valores hegemônicos na sociedade capitalista.
Então, a gente precisa pensar, né, dentro da trajetória da política educacional, que existe ali um esforço, né, que requer mais do que um resgate de uma história marcada por legislações, mudanças institucionais, mas de suas relações com a dinâmica e as crises da sociedade do capital, a partir de sua singular inscrição nos processos de estabelecimento de consensos e de reprodução da força de trabalho na realidade brasileira, né? Uma citação também do texto dos subsídios e está aqui na página 20. E o texto, ele até dá como exemplo, né, de que essa condição, né, de que a política educacional é maior, né, do que simplesmente legislações e mudanças institucionais, mas que, né, se conecta com essa dinâmica e as próprias crises da sociedade do capital, ela permanece. Tanto que, né, a gente tem aqui esse documento aí do início dos anos 2010, né? Eu acredito que é um documento de 2013, mas essa conjuntura ainda permanece até os dias presentes, né? E a gente consegue ver que existem ainda investimentos capitaneados pelos organismos multilaterais, né? Assim, obviamente, quando a gente tem assim, atualmente, né? Por exemplo, até a ONU tem compromissos na área da educação, né? Existem conferências mundiais abordando essa questão da educação, a transposição da pedagogia empresarial, né? Aquela lógica da pedagogia empresarial para o campo do campo educacional. Tudo isso, né, deixa claro aí de como que a política educacional ela tem aí essa sinergia, né, com a organização da sociedade capitalista, tal. A política educacional tal qual ela tem sido pensada, né? Então, não se estrutura como uma forma de assegurar modos autônomos de pensar e agir, né? Se a gente pensa naquele valor central, por exemplo, dentro dos princípios éticos do assistente social, que é a liberdade, né? Mas aquela liberdade dentro da capacidade humana, né? A capacidade teleológica de se projetar, de se inserir, de realizar trabalho, né? Então, a gente, a política educacional não se conecta, né, com essa orientação, mas ela busca o quê? A ampliação de forma de acesso e permanência em diferentes níveis e modalidades educacionais, como educação infantil, educação fundamental, ensino médio, educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos, educação especial, educação superior, né? E a preocupação também com o desenvolvimento de programas assistenciais, incentivo à contratação de crédito e forte transferência de recursos do fundo público para a burguesia educacional, né? Os grandes conglomerados aí educacionais. Então, pessoal, assim, a política de educação, né, ela não se organiza assim dentro desse potencial emancipador, mas ela se mantém ali dentro daquela orientação, né, de seriar, de ser, que é importante, como a gente falou anteriormente, a educação escolarizada, ela é um cenário importante na, na vivência dessas contradições e também na construção, né, da contra-hegemonia, mas é limitador, né, a política educacional se restringir à política escolarizada. E uma coisa interessante, né, e a gente já conhece, e o texto dos subsídios também resgata a história, né, do serviço social enquanto uma profissão que se escreve, né, ali dentro da lógica capitalista, né, de atuar naquilo que é, né, a busca aí de inserção da classe trabalhadora dentro desse status quo, e com a educação não vai ser diferente. O texto fala que a contratação de assistentes sociais, né, se dá em que cenário? Para a operacionalização técnica de programas assistenciais
e difusão ideológica dos paradigmas que sustentam a ideia de educação inclusiva e cidadã, né? Que termina sendo um discurso muito, às vezes, assim, ideologizado, né? Mas que na prática, né, realmente não traz aí aquilo que é aquela emancipação que a gente estava falando ainda há pouco. Então, assim, esse é um documento, né? A gente, quando pega assim, a leitura, a gente começa a mergulhar, né, dentro daquilo que são conceitos que são preciosos para o serviço social. Então, a noção de cidadania que atravessa esse modelo, né, tal qual a política educacional tem sido pensada, né, ela reproduz aquela velha máxima que a gente já conhece, liberal, né, entre a relação, né, entre proprietários distintos, né, assim, como se estivesse num contexto ideal, né, onde uns vendem a sua força de trabalho e outros, né, a força de produção, como estivessem ali, né, com cada um com a sua propriedade. A noção de cidadania é importante, o texto destaca isso, mas, obviamente, com essas bases, né, não leva ali à emancipação, né, à educação libertadora. Então, o compromisso e desafios para os assistentes sociais está posto, né, de que forma? Que é dar materialidade às suas competências e atribuições profissionais, né? E não apenas serem identificadas como executores, né? Executoras terminais de políticas públicas e solucionadoras das expressões da questão social, como experiências de assistentes sociais na educação, né? Que particularmente nas escolas, com responsabilidade atribuída para soluções, né, da evasão escolar, inúmeras expressões da violência, discriminações, muito embora esses fenômenos sejam objeto da atuação profissional cotidiana e que exige análise crítica das raízes que os conformam. Então, pessoal, assim, uma coisa que a gente precisa entender, né, que essas pautas que são postas aos assistentes sociais na educação, né? Eu converso com muitos assistentes sociais na educação todo santo dia. E as colegas, né, apresentam exatamente aqui essas demandas que elas são convidadas a atuar, mas o problema não está na demanda em si, né? Mas o quê? É na necessidade de ter uma análise crítica das raízes que os conformam, para que a gente não fique aí nessa armadilha, né, de sermos solucionadoras. Outro dia eu estava participando de um grupo de estudos e eu achei muito interessante, uma colega de profissão falou assim, ai, não gosto quando colocam essa condição do assistente social como solucionador, né, assim, e a colega tem razão, porque, né, resgata aquele messianismo que já esteve presente, né, do assistente social como salvador, né, como o resolvedor, né, como aquele que, né, tem a palavra final, né? Existem instituições que, quando não se sabe quem vai responder e o que responder, né, você vai no serviço social, né? E na verdade a gente precisa pensar tanto do aspecto de saúde mental do trabalhador, quanto também das particularidades e especificidades que estão, né, presentes aí no nosso saber e na atuação enquanto profissionais, ok? Então, a autonomia não é dada, né? Para os assistentes sociais, a luta hoje, no cenário da educação, na construção dessa autonomia, se dá num terreno de muitas tensões, né? Desse cotidiano profissional e que, percebendo a necessidade de independência técnica para fazer escolhas que estejam em sintonia com os princípios e normas do Código de Ética Profissional, né? Isso tem sido realmente um super desafio. Uma colega essa semana falou, professora, ninguém quer atuar na educação. E eu ouvi isso de várias profissionais. Uma fala
né? Uma fala de uma colega é que no município dela os colegas passam por processo seletivo, começam a atuar e logo saem, fica nessa rotatividade. Em outro município nem se candidatam para atuarem, né? Mas é porque, né? Aí eles falam, né? Assim, justificam alguns, falam assim, ah, a demanda é muito grande, né? A demanda é grande, sim, mas se a gente reparar, a demanda é grande na saúde, na assistência social, na empresa, em todos os aspectos. Mas, né? À medida que a gente está ainda nesse processo de construção de diálogos, né, de legitimidade, né, de ali nesse campo de tensão cotidiana, obviamente, assim, fazer essas escolhas técnicas, né, fica cada vez mais difícil para os profissionais, né, mas obviamente prevalece o compromisso profissional, né, de empreender um trabalho de qualidade e garantir e ampliar direitos à população usuária. Então, os subsídios, né, sintetiza que a educação pode ser considerada um espaço privilegiado para o enriquecimento ou o empobrecimento do gênero humano. Assim, na perspectiva de fortalecimento do projeto ético-político, o trabalho da assistente social na política de educação pressupõe a referência a uma concepção de educação emancipadora, né? Lembrando como a gente já conceituou aqui emancipação, que possibilite os indivíduos sociais o desenvolvimento de suas potencialidades e capacidades como gênero humano. A inserção de assistentes sociais na política de educação, né, ao longo aí dessas últimas décadas, lembrando aí da data do documento, né, vem no sentido de quê? De requisições socioinstitucionais, de ampliação das condições de acesso e de permanência da população nos diferentes níveis e modalidades de educação, a partir da mediação de programas governamentais instituídos mediante as pressões de sujeitos políticos que atuam no âmbito da sociedade civil. E os subsídios nos lembram do contexto da inserção, né, do assistente social na política de educação, né, que, por um lado, é fruto da luta dos movimentos sociais na defesa da universalização da educação pública, né? A gente teve aí a lei de 2019, mas essa discussão já tem, né, sido liderada e encabeçada por várias pautas, né, que de movimentos de professores, né, do coletivo da educação, mas também responde, e esse é um componente, né, que muitas vezes passa desapercebido, mas quando a gente lê o subsídio fica muito claro que essa inserção do assistente social também responde a exigências do capital, quanto à formação e qualificação da força de trabalho, né? Porque a gente precisa manter, a gente tem hoje um analfabetismo funcional muito grande, a gente tem aí expressões até do trabalho infantil, né, que torna vulnerável crianças e adolescentes. Nós temos até a necessidade de cumprimento, né, das condicionalidades do Bolsa Família. Tudo vem no sentido, né, de também criar letramento para essa força de trabalho, né, que vai se inserir posteriormente no mercado. Então, as reflexões acumuladas, né, por esse grupo de trabalho que elaborou os subsídios, e aqui eu não trouxe, mas está lá no subsídio, né, todo um movimento até de legislação, né, que nesse contexto onde o subsídio foi escrito, né, teve aí ainda, porque os subsídios ele é anterior, né, à lei que regulamentou o serviço social e a psicologia na rede básica de educação, né, mas já tinha toda uma discussão ali, e a abordagem que os subsídios, né, trouxeram desse histórico para dentro desse documento é uma abordagem crítica, né, em relação às estratégias institucionais que são forjadas a partir da política de educação e as respostas sociais e profissionais no tocante aos processos de garantia do acesso,
da permanência, da gestão democrática e da qualidade de educação. Lembrando que isso aqui é um resumo dos subsídios, mas ali eles fazem, né, uma discussão incrível das possibilidades de inserção do assistente social, né, no sentido de, né, tornar aí aquilo que é essa luta, né, pela visão de educação emancipadora, né, e como os assistentes sociais podem contribuir nos processos de garantia do acesso, da permanência, da gestão democrática e da qualidade da educação. Né? Então, os assistentes sociais na educação possuem um campo diversificado de ações, sobretudo no que tange aos princípios e fins da educação nacional, né? E os subsídios lembram que o artigo 3º, título 2 da LDB, em última instância, justificam social e institucionalmente suas possibilidades de inserção e atuação profissional na política de educação. Eu deixei aqui, né, para a gente olhar aquilo que fala os princípios e finalidade da educação, o artigo 3º, né, traz aqui vários compromissos, né, como igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Aqui se escreve, né, as ações dos assistentes sociais na busca ativa, né, no controle ali junto aos professores da frequência. A gente tem aqui várias condições que os assistentes sociais, né, vinculação entre educação escolar, trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico e racial, né? Então, temos aí um leque, né, de possibilidades onde o assistente social se insere, ok? Então, a gente percebe, né, que a dimensão estratégica das ações voltadas para a garantia do acesso e permanência na educação escolarizada no âmbito da política educacional, sem perder de vista as contradições que as atravessam, elas não esgotam o potencial e alcance do trabalho profissional das assistentes sociais. Eu fui deixando aqui as páginas, tá? Para que você que está aí com o documento aberto, pode ir conferindo, tá? A gente sabe, né, e aí o grupo aqui que escreveu os subsídios revela também que as principais estratégias de ampliação do acesso à educação escolarizada estão apoiadas no pressuposto de que tal ação não cabe exclusivamente ao Estado, né? A gente leu, tem lá no artigo 1º da LDB aquilo que é esse compromisso de Estado, sociedade, né, na manutenção ali da educação, e a gente sabe que dentro desse compromisso aí compartilhado entre Estado, sociedade civil e o próprio empresariado, como parte de um esforço amplo de legitimação do consenso em torno da sociabilidade burguesa, há até um redirecionamento do fundo público, de tal magnitude que a recomposição e ampliação das taxas de lucro da burguesia educacional, né, os grandes complexos educacionais, sejam travestidas em processo de democratização do acesso à educação, né? Eu participei de uma oficina da BEPS, onde estava se discutindo, né? Assim, hoje, se a gente tem um amplo número de assistentes sociais formados, né, nas universidades particulares, muitos na educação à distância, né? E, obviamente, a gente sabe daquilo que é a dedicação e o empenho desses profissionais na sua formação, mas esses grandes complexos, muitas vezes trazendo aquela lógica da pedagogia empresarial, como a gente falou aqui, né, precariza, muitas vezes, né? Eu estava comentando com um grupo de profissionais, assim, que eu vi em determinado momento aí da minha trajetória, a disciplina de fundamentos, por exemplo, sendo ministrada em 10 slides, né? Não era nem um semestre inteiro de 6 meses, era 3 meses, né, considerado. Então,
é esse tipo de situação, né, que termina aí sendo pensada, né, dentro dessa lógica, dentro dessa justificativa, como de democratização do acesso à educação, mas a gente precisa, né, como bem lembra os subsídios, ter uma leitura crítica desse processo. Então, eles sintetizam que, no tocante à atuação profissional voltada para a garantia da permanência na educação escolarizada, duas situações têm prevalecido: a de desenvolvimento de ações articuladas, né, ou decorrentes daquelas dirigidas à garantia do acesso ou a de ações que configuram a partir de políticas, programas e projetos específicos para atendimento dessa necessidade, né? Então, essa dupla situação aí que tem recrutado os assistentes sociais. Então, essa dimensão particulariza a inserção e atuação dos assistentes sociais na política de educação. E o que isso traz como, né, assim, como consequência, né, assim, não sei se é a consequência a palavra, né, mas assim, uma característica, né, que é o quê? A, a dependência, né, que o profissional tem dos insumos institucionais e que, diante de sua diversificada e lenta forma de expansão, acentua a necessidade de que o trabalho profissional mobilize, para além dos procedimentos técnicos instrumentais que já se encontram presentes no seu cotidiano, processo de articulação com as lutas sociais travadas pela ampliação das condições de permanência dos estudantes em seus diferentes momentos de formação, né? Então, é muito importante que o assistente social, né, se conecte com aquilo que é essa busca, né, essa luta social. Nós, assistentes sociais, temos aí um amplo acervo técnico instrumental, né, que nos leva, né, a concretizar os objetivos. E isso nos conecta dentro das competências que orienta a formação e exercício profissional, né, dos assistentes sociais a partir dos princípios éticos políticos. E como isso está presente na política de educação, né? As competências específicas das assistentes sociais se expressam em ações que devem articular as diversas dimensões da atuação profissional, né? Quais dimensões? Técnico-operativa, né? Teórico-metodológica, e ético-política, né? As competências, né, como o texto da Yamamoto, aquele Atribuições Privativas traz, vai dizer o quê? Que competências expressam a capacidade para apreciar ou dar resolutividade a determinado assunto, não sendo exclusivas de uma única especialidade profissional, mas a ela concernentes em função da capacitação dos sujeitos profissionais, e atribuições se referem às funções privativas da assistente social, isto é, suas prerrogativas exclusivas. E aí o texto dos subsídios vai destacar pelo menos 6 dessas dimensões que recrutam os assistentes sociais na política de educação. Vamos ver cada uma. A dimensão mais acionada e atravessada por polêmicas é aquela da abordagem individual e junto à família das estudantes e também entre os trabalhadores e trabalhadoras da política de educação, né? Essa abordagem, ela é orientada a partir da restrita identificação da ação profissional com a política de assistência social, né? Porque a condição da assistência nessas abordagens individuais e familiares, né, é atravessada pela lógica, né, da assistencial. A abordagem individual se constitui na única forma de atuação dos assistentes sociais, né? O que restringe significativamente o alcance do trabalho, mas não devem constituir na única modalidade de intervenção profissional, tá?
A segunda dimensão é a dos movimentos sociais, e os subsídios destaca como condição fundamental de constituição e reconhecimento dos sujeitos coletivos, frente aos processos de ampliação dos direitos sociais e, em particular, do direito à educação pública, laica e de qualidade, a partir dos interesses da classe trabalhadora. A articulação com os movimentos sociais possibilitaria a ampliação dos horizontes de atuação profissional em defesa de uma educação pública e de incorporação de novos conteúdos ao cotidiano dos estabelecimentos relativos aos modos de apreensão da realidade produzidos na dinâmica das lutas sociais. Temos também a dimensão investigativa, que não deve estar desvinculada das demais dimensões do trabalho profissional. Temos a dimensão do controle social e a construção de estratégias de fomento à participação dos estudantes, famílias, professores e professoras, trabalhadores e trabalhadoras na educação, nas conferências e conselhos dessa política, e de outras, né, que adquirem uma particularidade distinta da predominante estruturação verticalizada e muito pouco democrática nesses espaços na política de educação. Aí eu até coloquei aqui, porque nós temos aula aqui na plataforma, né, sobre os conselhos na política de educação. E aí, só sintetizando, mas a gente tem uma aula específica sobre isso, temos aqui, né, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação, né, tem também, pode ter o Conselho Estadual Distrital, tá? No caso do DF, temos os conselhos municipais de educação, o conselho escolar, né? E os fóruns que agrega esses conselhos, tá? A gente tem aula específica aqui. Agora, existe a dimensão pedagógica interpretativa, né? E socializadora das informações e conhecimento nos campos dos direitos sociais e humanos, das políticas sociais, de sua rede de serviços e da legislação social que caracteriza o trabalho da assistente social. Reveste-se de um significado importante no campo da educação, pois representa um dos elementos que justificam a inserção dessa profissional na dinâmica de funcionamento dos estabelecimentos educacionais, assim como instâncias de gestão e ou coordenação nas esferas locais. Né? E eu até coloquei aqui que pode estar associada à dimensão da abordagem com indivíduos e famílias, mas a verdade é que perpassa todas as dimensões, né? Essa dimensão pedagógica, interpretativa e socializadora das informações. E, por fim, a dimensão de gerenciamento, planejamento e execução direta de bens e serviços no âmbito da política de educação, por assistentes sociais, né, tem sido atravessada tanto pela compreensão equivocada de sua relação com a política de assistência social, quanto pela institucionalização dos programas governamentais e dos projetos sociais que particularizam a atuação dos assistentes sociais nos estabelecimentos educacionais privados, né? Por quê? A gente percebe, né, que, por exemplo, as dimensões da filantropia, né, das instituições que fazem a concessão, né, de bolsas, né? Então, os assistentes sociais aí, né, também possuem essa dimensão. E aí, para sintetizar, pessoal, o último capítulo desses subsídios, eu coloquei aqui essa ilustração para que a gente entenda, né, como que os subsídios entendem a política de educação, né, dentro da leitura do capital, onde a educação ela contribui para a manutenção da desigualdade social e a materialização do conflito, né, das relações de classes. Mas a leitura que o assistente social deve construir na sua prática cotidiana é entender a escola enquanto espaço democrático, um espaço de socialização das informações, de formação dos sujeitos em favor da garantia dos direitos e com respeito à diversidade e à manutenção da cidadania,
seja na educação escolarizada, seja na educação não formal. Pessoal, fiz aqui o esforço de sintetizar esse texto para vocês, espero que auxilie aí na compreensão da leitura e vamos dialogando. As dúvidas vocês podem anotar aqui nos comentários, na nossa aula ao vivo, e é importante que vocês tenham atenção a esse texto que é recorrente nos concursos públicos na área da educação. Um abraço.